Dando prosseguimento ao 9º Workshop de Tecnologias de Redes do POP Bahia, eu agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores Condados, Fortinet, Alô Telecom, Teltec Solutions, Inforbarra, Telecom, Webfoc Telecom, Teletelefonia, VTEC, EasyWord, Carta Sky, Intec, ShapeBlue, ITS Brasil e Fraga de Medeiros. Agora a gente vai ter uma palestra remota. Quem estiver lá de fora, por favor, ajuda aí para a gente recomeçar. Tudo ok com a transmissão? O pessoal que está acompanhando? Então vamos lá, o pessoal vai chegando aos poucos. Para apresentar a palestra remota, de forma remota, telemetria de redes, ontem, hoje e amanhã, eu convido o senhor Jerônimo Bezerra, engenheiro de redes do projeto OneLight, que está em Miami, já está acompanhando a gente por aí. Jerônimo, você consegue me ouvir, Jerônimo? Consigo sim. Ótimo. Só para apresentar vocês, enquanto todos vão retornando aqui, Jerônimo Bezerra é diretor assistente de TI da Florida International University, trabalha como engenheiro de redes do projeto OneLight, que é responsável por prover a conectividade acadêmica internacional utilizada pela ANSP, RNP e Rede Clara. Graduado em Ciência da Computação e mestre em Mecatrônica, ambos pela Universidade Federal da Bahia, Bezerra tem tese relacionada à área de mobilidade IP com LISP. Além disso, possui grande experiência em redes de computadores, principalmente em backbones de provedores de serviço. Com a palavra, Jerônimo Bezerra, com você. Opa, obrigado. Obrigado pela introdução. Só para deixar claro, essa introdução não foi eu que fiz. Isso aí é a arte de algum bolsista do POP, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, todo mundo me conhece como Jab. Eu trabalho hoje aqui na Universidade Internacional da Flórida, no projeto da Moonlight, mas eu fui 10 anos funcionário da UFBA, do POP Bahia. Eu tenho uma longa história com essa comunidade, mas já tem 6 anos que eu saí, 6 anos que eu saí, então me apresentar novamente, tá? Então, primeiro é um grande prazer, muita honra poder voltar a apresentar nos eventos do WPR, esse evento que é extremamente importante, nasceu na época que eu estava aí ainda, e sempre teve uma recepção muito boa na comunidade, não só acadêmica da Bahia, mas brasileira. A RNP reconheceu logo de cedo, a comunidade comercial também, de provedores da Bahia, também apoiou logo de cedo. Então, o que eu queria apresentar para vocês, isso foi pedido pelo Ítalo, né, é mais ou menos falar um pouquinho o que a gente tem feito na área de telemetria de redes. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que existe hoje e quais são os próximos passos para a gente. Então, eu peço para vocês, desculpa que a apresentação é um pouquinho longa, eu sei que muitos de vocês já estão cansados, mas tenho certeza que vocês vão gostar do assunto. Então, basicamente, a agenda é essa, é falar um pouquinho do monitoramento de rede, como é que é hoje, um pouquinho das limitações, um pouquinho de tecnologia, falar os conceitos de introdução à telemetria de redes, falar um pouquinho dos esforços atuais que têm acontecido nos órgãos de especificação da internet, e falar um pouquinho do nosso novo projeto, que tem como objetivo aumentar e melhorar a infraestrutura de telemetria aqui na Moonlight. Então, só para esquentar um pouquinho, né? Como eu sei que a maioria da audiência são pessoas relacionadas à operação de rede, seja análise de rede, engenheiro de rede, operador de rede, eu tenho certeza que todos já ouviram esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento antes, né? Eu sempre tenho um usuário perguntando por que a internet está lenta, por que a gente não consegue ter a máxima performance, por que eu tenho uma placa de rede de 1 GB, a RNP tem backbone de 30 e 100 GB e eu só consigo baixar 100 MB, né? Então, por que tem perda de pacote? E a ponto de chegar o usuário e pedir para ficar fora do firewall, porque às vezes o firewall aqui atrapalha tudo. Então, todo mundo já ouviu isso, e eu sei que é a realidade de muitos provedores, só que tem uma questão bastante complicada de responder essas questões, né? A questão de visibilidade de rede, isolar problemas de rede que afetam essas transferências, é uma atividade extremamente complexa, porque essas atividades elas são esporádicas e os problemas não são fáceis de você capturar, são muitos componentes envolvidos.
raramente a gente consegue responder esse tipo de questionamento em tempo real. E na área de rede, nós, enquanto engenheiros de rede, também temos nossas próprias perguntas, né? Então, a gente tem desafios como, por exemplo, se você tem uma perda de pacote a cada 1 milhão de pacotes, né? Como é que você como é que você isola esse tipo de problema? Quais são os passos que você usa para resolver esse tipo de problema? Como é que você descobre quais são as filas da sua rede, das interfaces da sua rede que estão saturadas? Qual é a utilização média dessas filas? Quais são as aplicações que estão sendo impactadas porque a fila está cheia? Então, esse tipo de questão são os maiores motivadores para a gente trabalhar nessa área de telemetria, né? Nós temos muitas aplicações de produção, temos uma rede relativamente complexa e, às vezes, a gente não tem resposta para essas perguntas. Então, a maior parte da complexidade aqui, ela é consequência do fato que a gente usa protocolos muito antigos, né? Tem alguns desses protocolos que têm 20 anos. Então, a gente usa Trace Route, a gente usa CNMP, usa SNMP, usa NetFlow, RMON, usa o SFlow, que não é tão velho, mas já é bem antigo agora. E a maioria dessas ferramentas, elas se baseiam ou na coleta de estatísticas por samples, por amostragem, ou por testes sob demanda, né? Então, quando você tem esse tipo de ambiente que é baseado em amostragem ou sob demanda, normalmente você não tem informação em tempo real. Então, fica difícil você responder e fazer o troubleshoot da rede em tempo real se você não tem um ferramental que provém esses dados em tempo real. Mas existem soluções que provêm informações em tempo real, como o Port Mirror ou os TAPs, que são os espelhos de fibra, que te dão essa informação, porém é bastante complicado de escalar, né? Você normalmente tem que ter um por porta, e isso não é razoável na maioria das redes. Hoje a gente fala bastante de SDN, fala de Ethernet OAM, que são protocolos relativamente novos, só que eles ainda assim não capturam esses eventos de tempo real, né? Eles não te notificam quando essas coisas acontecem, muito porque eles também funcionam sob demanda ou na base de amostragem. Então, qualquer coisa que você tentar, qualquer tipo de troubleshoot que tiver que ser executado em tempo real, ele é muito complexo, é uma atividade bastante cara, custosa, né? Se você usar SNMP e OpenFlow, você faz a consulta a esses agentes, mas você não pode fazer isso a cada segundo, né? Já teve casos aqui de controlador ou switch OpenFlow que realmente rebutou porque a gente consultou 2 vezes em 10 segundos. Então, se a gente não consegue consultar em menos de 30 segundos, como é que eu vou fazer qualquer coisa em tempo real, né? As tecnologias de amostragem, como o NetFlow, SFlow também, elas precisam capturar. No caso, o NetFlow precisa capturar o flow por um tempo, o SFlow não precisa, mas em compensação o SFlow faz uma amostragem que é extremamente agressiva, né, para a economia de CPU. Então, também você perde detalhes da operação em tempo real. E aí, quando você usa Sniff, né, vamos dizer que você usa um Port Mirror, tudo bem, você consegue, mas requer filtros manuais. Se não for um filtro manual, fica muito difícil você ter um filtro genérico o suficiente que possa ser usado em qualquer troubleshoot. E aí, se você faz um filtro manual, já não é mais a tempo real, né? E aí, o que a gente percebe é que muitos dos problemas eles acontecem por essas rajadas muito pequenas, que se chamam microburst, e de fazer isso, isolar a perda de pacote, que são atividades que não são, hoje com a tecnologia que a gente tem, não é muito fácil de fazer, não é factível. E de experiência, a gente tem visto aqui em parceria com os projetos como a RNP, a Rede Academia São Paulo, a Internet 2, que um troubleshooting desse é de 3 a 6 semanas. Tá? Então, não é tempo real de maneira alguma. Então, isso mostra que a gente está ruim de ferramental em protocolos hoje para fazer o monitoramento de rede. E para não nos ajudar ainda mais, a gente tem essas aplicações novas, cada dia tem uma aplicação científica nova, mais demandante de recursos, tempo real, e agora até com SLA, né? Então, eu vou comentar o caso de uso nosso aqui ao final dessa apresentação, onde tem uma aplicação de tempo real que precisa de muita banda e tem um SLA extremamente rígido. Então, a maioria das soluções hoje de monitoramento de rede são baseadas em SNMP. Todos vocês conhecem que existe uma série de deficiências no SNMP. Ele é um protocolo de consulta, é um protocolo que é difícil de expandir, é um protocolo que não é escalável, você tem que fazer várias consultas, às vezes, para
coletar os dados que você está buscando. Né? É um protocolo legado da perspectiva que ele não tem um padrão de modelagem de dados para prover aquela informação. Então, basicamente, o SNMP já não resolve os nossos problemas. Ele é muito bom se você quiser fazer contador apenas, mas não serve para se você quiser fazer troubleshooting em tempo real. E aí entra o conceito de telemetria, que é o foco dessa apresentação. Né? Telemetria em si, a palavra, e a ideia não é uma coisa nova, já existe nas áreas médicas, na área de geologia, já tem mais de 30 anos. Que basicamente, na telemetria médica, se refere àquele momento em que um paciente precisa de cuidado, e ele tem aquele monte de máquinas, monte de sensores acoplados ao paciente, dando informações de batimento cardíaco, pressão arterial, nível de oxigênio no sangue, e tudo isso com critérios ou propriedades muito importantes. Né? Você tem que ter uma precisão naqueles dados, você tem que ter monitoradas que sejam realmente úteis, né? Você tem que ter granularidade, você tem que ter uma taxa de amostragem razoável, e você tem que ter alertas. Né? Tudo isso tem que estar condicionado a você poder gerar alertas caso qualquer uma dessas métricas não atenda à necessidade. E você precisa disso em tempo real. Né? Você não vai ficar consultando o batimento cardíaco de um paciente a cada 5 minutos, porque se você consulta agora e consulta em 5 minutos ele morreu, você não vai saber que hora ele morreu. Você não quer que ele morra, você quer realmente ser alertado quando a situação começar a ficar degradada. Na área de redes é muito similar, né? Então, basicamente, a telemetria de redes é uma extensão dessas tecnologias de monitoramento de rede, onde você tem mais granularidade, você tem uma taxa de amostragens maior, combinadas com métricas que podem virar ações e gerar alertas. Então, basicamente, a telemetria está aí justamente para superar esses limites que a gente tem hoje com essas tecnologias legais que eu apresentei nos slides anteriores. Né? Uma das grandes vantagens da telemetria é que você tem agora a capacidade de fazer monitoramento dos componentes da sua rede numa escala subsegundo. Né? Hoje você pode monitorar quanto tempo leva um pacote dentro do seu switch. Tipo, 24 nanosegundos você consegue esse tipo de informação, você consegue capturar aquelas rajadas muito pequenas de 250 milissegundos, coisa que antes, com as tecnologias que a gente não conseguia nem ver acontecer. E por que isso é importante? Né? Porque você precisa de escalabilidade, quando você tem telemetria, mais métricas, mais ações, você pode ter informações mais direcionadas, então você tem melhor escalabilidade, você tem melhores métricas para o seu ambiente, se você usa SDN, né? Ou você tem um sistema que faz controle de rede, você tem mais métricas para apoiar as decisões, você tem uma predição de falha muito melhor, você consegue se antever aos problemas. E com todos, no momento que você gerou essa telemetria de diversos componentes e recebeu isso tudo numa entidade central, fica muito mais fácil você ter informação e remediar o problema de uma maneira automatizada. Você consegue, com machine learning, com inteligência artificial, chegar ao ponto de que você não precisa de intervenção manual. Ainda estamos longe disso, mas pelo menos agora a gente já tem a informação. Então, existem diversas características que se aplicam às tecnologias de telemetria. Né? Então, a primeira característica é que agora a gente não vai mais consultar os equipamentos pelaquela informação de rede. Os equipamentos, diante de determinados limites e lineares, o próprio equipamento vai prover essa informação para o nosso coletor central. Então, isso já dá a facilidade de você receber um alerta em tempo real do que aquilo ali está acontecendo. Você não precisa esperar 30 segundos, 5 segundos para fazer uma consulta novamente. Então, os dados já são normalizados, já são processados e já são codificados de uma maneira eficiente para que seja exportado pela rede, transportado pela rede e importado pela aplicação remota que vai consumir aqueles dados. Então, esse tipo de telemetria é muito popular hoje com o nome de Streaming Network Telemetry. Que é basicamente você continuamente você está mandando os dados de telemetria da sua rede. Então, só um exemplo, né, a última apresentação que teve do Google no Nanog, eles estavam comentando que eles têm um conjunto de equipamentos muito grandes e eles rodam 31 mil comandos a cada 5 minutos para poder extrair as informações e entender o que está acontecendo com a rede deles. Então, isso gera
uma carga de utilização de CPU muito grande, não só dos hosts que solicitam, mas dos hosts que provêm os dados, e pode ser gera bastante tráfego de rede de consulta mesmo, né? Então, se você não tinha um evento que necessitava de um troubleshoot, você poderia fazer a consulta em intervalos maiores ou menores, dependendo da situação da sua rede. Então, com tudo isso aí centralizado, você tem um troubleshooting de rede, uma análise forense mais evoluída. Né? Então, só que, de novo, né, até mesmo a telemetria de rede não é uma coisa nova. Já tem alguns anos que alguns fabricantes suportam vários tipos de coisa. Não existe uma padronização do que diz o que é a telemetria, o que tem que ser ativado quando você ativa a telemetria. Então, vão ter fabricantes que dizem que tem telemetria porque ele permite monitoramento de CPU. Tá, o CPU é um dos componentes importantes, mas não é necessariamente o que a gente está buscando aqui. A Cisco, a Juniper, a Arista, a Ciena, todos esses já têm soluções que suportam algum tipo de telemetria, alguns até com modelagem de dados mais nova, como o OpenConfig. Só que o que a gente tem visto é que, na maioria dos casos, quase 99% das vezes, a telemetria envolve o control plane. Né? Essa telemetria ela envolve a CPU do equipamento. Então, todo mundo sabe que os equipamentos de rede têm a CPU que é mais genérica, que faz o processamento de software, o control plane, que faz IGP, que faz protocolo de roteamento, que faz monitoramento, faz SNMP, e tem o data plane, que são aquelas CPUs de altíssima performance, né? Ou TCAM, ou FPGA, ou então ASICs. Então, só que nesse caso, se você coleta um dado do data plane e depois precisa do control plane para fazer o envio, o empacotamento, o processamento, significa que você vai usar uma CPU que é muito mais lenta, né? E que vai se sobrecarregar com mais uma atividade de monitoramento. Então, basicamente, você tem que ser muito cuidadoso no momento que você vai fazer habilitar uma nova função de telemetria na sua rede, porque você não quer consumir a CPU do equipamento demais. Então, aqueles que são mais antigos, que trabalhavam com aqueles roteadores Cisco bem mais antigos, lembro que toda vez que você queria fazer um tipo de telemetria, que era habilitar os comandos de debug, sempre vinha aquelas mensagens em letras maiúsculas: não faça isso se o ambiente for de produção. Por quê? Porque é a CPU do equipamento que vai ser utilizada para fazer o tratamento daquelas funções. Então, agora, nesse momento, a telemetria está ficando mais popular porque já existem tecnologias que foram, não só protocolos, mas hardware que foi lançado nos últimos 2 anos, que permite que você obtenha os dados do control plane, mas também exporte esses dados direto desculpa, você consegue obter os dados do data plane e consegue exportar direto do data plane, ou seja, a CPU dos equipamentos ela não é utilizada de maneira alguma. Então, às vezes, pode ser completamente transparente para a CPU do equipamento. E muito disso tem a ver com esses switches programáveis, né, os switches de chip programável. E um dos grandes causadores dessa revolução é o protocolo P4. Né? O protocolo P4 é uma linguagem de programação, na verdade, que permite que você customize as tabelas de encaminhamento dos equipamentos de rede. Então, você agora teria a flexibilidade de configurar a TCAM, o FPGA, ou mesmo um ASIC de um equipamento, sendo que você não precisaria saber dos detalhes de baixo nível, você não precisa programar em assembly, você poderia programar em uma linguagem normal, digamos assim, para a gente, e teria um compilador que faria adaptação. Então, em 2016, o grupo que criou o P4 criou a primeira aplicação de telemetria, que eles chamam até hoje de In-Band Network Telemetry, que é o que todo mundo chama de INT. Então, o INT foi padronizado por esse grupo, que hoje faz parte da Linux Foundation, em 2016, e foi um grande alvoroço na comunidade. Todo mundo gostava, todo mundo queria ter algo desse tipo, mas ninguém tinha especificado nada do tipo. E em 2017, um fabricante de chip de switch, que chama Barefoot,
criou o primeiro chipset com suporte a P4 sem perda de performance, que é o Tofino. Então, o Tofino foi lançado em 2017, ele ficou público para a comunidade utilizá-lo em 2018, e basicamente é um chipset que permite programabilidade completa a 3.2 terabits por segundo. Então, hoje, existem diversos switches com 32 portas de 100 GB, que são equipamentos de um rack unit, bem fininho, e suporta 32 portas de 100 GB com programabilidade completa. Ou seja, você define como é que você quer que o chip funcione. Depois disso, aí o IETF começou a trabalhar, né, o grupo de trabalho que é o IPPM, que é o Internet Protocol Performance Measurement. Eles começaram a trabalhar em alguns drafts, né, para criar um RFC que ajude a padronizar a nomenclatura, o modelo de dados, os requisitos e algumas aplicações, como prova de trânsito e outras atividades. Então, esses são os 4 principais drafts. Todos eles são drafts ainda sendo discutidos, que fazem esse conceito dentro do IETF. O IETF não chama de INT. O IETF chama isso de outros nomes, como, por exemplo, In Situ OAM, In-Band OAM ou IOAM. Né? Então, OAM é uma terminologia, uma sigla bem comum na área de redes, que significa Operações, Administração e Manutenção, e sempre foi costume na rede ótica de usar o OAM. O pessoal de internet começou a usar em MPLS mais recentemente, mas sempre foi uma coisa fora da banda, ou seja, ele não manda pacote pelos pacotes, a informação não trafega junto com os dados do usuário. Então, ele não monitora realmente o que o usuário faz uso. E aí, nessa apresentação aqui, eu vou misturar, às vezes, vou chamar de IOAM, In Situ, In-Band, INT, In-Band Network Telemetry, mas basicamente eles são termos que você pode são substituíveis. Né? Então, basicamente, essa aplicação em InBand Network Telemetry, ela é uma implementação do P4 que basicamente adiciona informações de telemetria ou metadados de monitoramento no pacote à medida que esse pacote transita pela rede. Então, vamos pensar que você tem uma rede que tem 5 switches em linha. Cada vez que esse pacote passa por um switch, aquele switch vai adicionar um conjunto de informações naquele pacote. E esse conjunto de informações ele vai ser definido por você. Você é administrador, você é operador, você é programador. Você é programador de switch, que vai definir o que você gostaria de coletar para ajudar no seu troubleshoot. Né? Então, com esse monte de metadados, no final das contas, quando o pacote chega ao final da sua rede ou nos pontos intermediários, você pode ver tudo o que está acontecendo e você tem rastreabilidade completa daquele pacote. Então, algumas informações que você pode adicionar no metadados, você pode adicionar o horário, que é aquele switch do pacote. Você pode dizer qual foi a porta de origem, qual vai ser a porta de destino. Você pode dizer qual foi o pipeline, qual foi a sequência de tabelas que foi utilizada, qual é o buffer, o tamanho do buffer que ele utilizou, qual é o tamanho nominal do buffer que ele utilizou. Você pode usar coisas, por exemplo, em rede sem fio, você pode dizer a potência daquele canal sem fio que vai ser utilizado. Você pode dizer qual é a utilização de CPU e bateria, que são itens muito bons para dispositivo de IoT, né? Você pode adicionar um número de sequência naqueles tipos de pacote que não suporta sequenciamento, e aí você vai rastreando o número de sequência depois. Então, é bem flexível. Hoje não existe um draft, uma especificação que determine o que tem que ser registrado no metadado. Existem os drafts, eles propõem algumas coisas que seriam extremamente úteis. Né? Ou seja, se você conseguir fazer telemetria, conseguir fazer INT e conseguir fazer isso direto no data plane, significa que, teoricamente, você consegue monitorar cada pacote que passa pela sua rede em tempo de performance, sem perda de performance, né? A line rate. Ou seja, mesmo que você tenha uma rede com 32 portas de 100 GB, que todos os pacotes que você queira taguear, você tem a opção de fazer isso e fazer toda a parte de telemetria e de visibilidade completa. Óbvio que você não necessariamente quer monitorar tudo, mas aqueles tráfegos que você chamar de gold, né, que são os mais importantes, você tem essa flexibilidade.
Então, algumas das questões que o INT se propõe a responder são questões básicas, né? Então, como é que esse pacote chegou aqui nesse switch, né? Por que esse pacote está aqui, né? Como é que ele chegou, por que ele está aqui? Ou seja, quais foram os passos, quais foram os switches, quais foram as portas que aquele pacote chegou aqui? Outras coisas que a gente não consegue responder hoje com certa facilidade é, por exemplo, se você tiver um lag, né, um link aggregation, você não sabe qual foi a porta da link aggregation, por onde aquele pacote passou. Se você tiver uma rede de switch, você não sabe por quais switches aquele pacote passou. A menos que você fique gerando status, descobrindo topologia, monitorando tudo isso em tempo real, você não tem essa informação de uma maneira muito concreta, a menos que sua rede seja extremamente simples, né? Tem um switch e 2 switches e uma fila. Outra coisa que é bastante útil, né? Todo mundo aqui conhece jitter, né? Basicamente, jitter é a variação do atraso. E um dos grandes causadores de atraso na internet são os buffers. E todo switch ele tem um buffer, ele tem uma memóriazinha onde os pacotes ficam antes de serem enviados, antes de serem serializados. Então, a depender do tamanho daquele buffer, o seu pacote pode variar mais ou menos, do tamanho e da utilização. Então, se você quer saber por que seu pacote varia tanto, por que seu ping para o Google varia tanto, né, a única maneira de você descobrir isso é se você souber quais foram as filas por onde quais são os buffers por onde aquele pacote passou e o status de cada buffer. Então, se você sabe que você ficou 2 nanosegundos nesse buffer, 10 naquele outro e 1 milissegundo naquele outro, você já tem mais ou menos como rastrear quais são os buffers que estão mais utilizados e dessa maneira você consegue redimensionar a sua rede para que os fluxos sejam melhor distribuídos pelos buffers. Uma informação que é extremamente útil para a engenharia de tráfego é se o meu pacote vai ser descartado, ou se o meu pacote passou por um monte de buffer e demorou bastante para ser serializado, quem foi que estava comigo naquele buffer? Além da minha aplicação, quais são as outras aplicações que compartilham o buffer comigo? E dessa maneira fica mais fácil para o engenheiro de rede fazer o reprovisionamento da rede, né? Então, essas são informações que no passado eram extremamente complexas de você obter dos switches ou dos roteadores. E agora a gente tem essa flexibilidade com os chips mais novos e com os protocolos mais novos. Então, por exemplo, aqui, né, do lado esquerdo você tem um pacote que tem um cabeçalho e um payload. Basicamente, cada equipamento no meio do caminho, um roteador A, C, B e D, toda vez que o pacote passar por um link, ele vai dizer, olha, passou por mim e passou na porta tal. Aí o próximo roteador passou por mim, passou por ele na porta tal. Olha, passou por ele, passou por mim na porta tal. Você exporta isso ao final. Para o usuário, o pacote não mudou, e aí você tem todos os metadados, que pode ser o cabeçalho, mais as informações de metadados daquele pacote. Se você salvar isso aqui, você consegue rastrear com certeza o que eles chamam de Proof of Transit, né, a prova de trânsito, quais foram o caminho que aquele pacote passou. Então, isso ajuda de muitas maneiras, muito mais além do que de telemetria. Ajuda a questão de segurança. O mercado de ações ajuda, porque eles têm que logar por todos os caminhos por onde os pacotes passaram. Se você tem NFV, você consegue registrar que aquilo foi pela NFV. Se você tem ataque de homem no meio do caminho, você consegue ver se teve ataque de homem no caminho. Então, tem muitas possibilidades quando você faz esse tipo de registro de metadados. E aí uma outra vantagem, né, que hoje se falou bastante nas apresentações de cloud, o cloud tem essa questão, né? Cloud, Chain, NFV, tem essa questão de que se envolvem demais na rede. Você precisa de muitos dos recursos de rede. As redes de data center hoje são extremamente complexas e com essa capacidade de ter a placa de rede inteligente, o FPGAs que falam P4, que falam em INT, você pode levar isso até o host da virtualização. Então você tem a chance de começar a extrair telemetria do momento que o seu pacote saiu do kernel do sistema operacional. Não necessariamente você precisa esperar que aquele pacote chegue no switch para começar a fazer telemetria e ter aquele ponto de dúvida, né? Será que o pacote chegou? Será que o problema está nessa última milha? Agora você vai ter a visibilidade completa do caminho. Então, basicamente, essa introdução que eu queria fazer um pouquinho para vocês
de NT, e aí falar do projeto agora que a gente está executando. Então, só para dar um overview para aqueles que nunca ouviram falar, a Moonlight é um projeto de colaboração acadêmica que envolve a Universidade Internacional da Flórida, a National Science Foundation, que é o órgão de fomento aqui nos Estados Unidos, a RNP, a Rede Acadêmica de São Paulo, a Rede Acadêmica Latino-Americana, a Rede Acadêmica do Chile e a Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, que fica no Chile, da maioria dos telescópios. Então, basicamente, esse consórcio criou essa rede, que se chama Moonlight, que conecta pontos em Fortaleza, São Paulo, Santiago, Panamá e San Juan, todos esses a Miami, e de Miami uma outra rede conecta com os backbones internacionais, seja as redes acadêmicas americanas ou europeias e por aí vai. Então, essa rede hoje é composta de múltiplos links de 100 GB e alguns links de proteção de 10 GB. Todas as conexões são com cabos diferentes para aumentar a confiança, né, a resiliência da rede. É uma rede que carrega tanto tráfego acadêmico como comercial. É uma rede SDN, então ela foi migrada para SDN, para uma abordagem SDN em 2014, com OpenFlow 1.0. Hoje ela opera com OpenFlow 1.0 e 1.3 e suporta um monte de coisa. Então, basicamente, conecta a maioria, se não todas as instituições acadêmicas da América Latina ao resto do mundo. Então, por que a gente está falando de telemetria agora na Moonlight, né? O grande mudança, né, o grande shift que forçou a gente a prestar atenção mais em telemetria foi lá no início, quando eu falei que tinha algumas aplicações de ciência que agora tem SLAs. Então, eu vou usar aqui o exemplo, qual é o caso de uso que a gente tem hoje mais forte. É o NSST. O NSST é uma sigla que significa Large Synoptic Survey Telescope, é um telescópio óptico que está sendo construído e vai ser o maior do mundo. Ele tem uma lente de 8 metros de largura e vai tirar foto da metade do céu, várias fotos durante a noite, e vai estar instalado lá no norte do Chile. Tá? Então, do norte do Chile, a rede da Acadêmica do Chile entrega em Santiago para a nossa rede, e a gente faz o transporte de lá de Santiago até Atlanta, e de Atlanta até Illinois, e ser conduzido por outras redes. Então, basicamente, o que o LSST vai fazer é, a cada 27 segundos, ele vai tirar uma imagem do céu. Essa imagem tem 6.4 gigabytes. Ele vai processar essa imagem, vai gerar os alertas baseado nessa imagem. O que significa isso? Todas as mudanças que aconteceram desde a última foto que foi tirada, né, 27 segundos atrás. Estamos falando de 6.3 gigabytes de alertas, ou seja, na faixa do céu tem uma faixa de 10 mil eventos a cada intervalo desse. E aí vai enviar esse pacote completo de imagem mais alertas para Illinois, aqui nos Estados Unidos. E isso tudo essa transmissão toda, ela tem que acontecer em 5 segundos. Então, a condição que eles têm é, olha, eu tenho 12.7 gigabytes e eu quero transmitir isso em 5 segundos. A Moonlight, você tem que fazer funcionar. Então, basicamente, esse é o desafio maior que a gente tem. Além de a gente ter que transmitir esses dados, o pessoal vai operar esse telescópio de um outro lugar, do Arizona, e fora isso vão ter múltiplos tráfegos acontecendo em paralelo. Então você tem banco de dados, tem backup, tem controle, tem acesso à internet. Então tudo isso vai operar nessa mesma rede. Então basicamente o que a gente fez para atender esse SLA que está aí embaixo, né, de 2 falhas por ano em 48 horas para consertar, a gente está colocando múltiplos links de 100 GB, inclusive com parceria com a RNP. Eu acho que o Luiz comentou isso um pouco mais cedo, alguém comentou sobre isso mais cedo. Então, basicamente, a gente vai ter múltiplos links saindo de Santiago, no Chile, e vai entregar esses links lá em Atlanta e outros lugares. Então, tem redundância até de cidades para garantir a confiabilidade. Então aí fica aquela pergunta, né? Se você pegar 12.7 gigabytes e usar um link de 100 GB, se esse link não tiver perda de pacote, não tem um grande desafio aí
Vai dar em 5 segundos, tirando, digamos que não você ignore o tempo de crescimento do TCP, você conseguiria fazer de uma maneira estática em 20 gigabits por segundo. Então, isso não é um grande desafio. O problema é que, para você sair do Chile e chegar até Illinois, você tem um delay extremamente elevado. Né? Todo mundo aqui que já mexeu com TCP sabe que qualquer perda de pacote num delay extremamente elevado como esse vai impactar. Então, basta ter 0,0001% de falha que o LSSD não vai ser capaz de utilizar os 5 segundos. Então, o que acontece, né, se o LSSD não conseguir enviar os dados em 5 segundos, seja por perda de pacote, seja porque a gente não tem link suficiente porque os links caíram, seja porque a gente não tem buffer suficiente porque os buffers estão cheios, seja porque alguém fez um microburst na hora, seja porque alguém atacou. Então, se tiver uma perda, eles vão contactar a gente. Né? Existe um NOC da LSSD que vai contactar os engenheiros. E aí fica a pergunta, vocês acham que um engenheiro vai conseguir resolver, identificar esse problema em 22 segundos antes da próxima janela de transmissão? Vocês acreditam que, de alguma maneira, aquele engenheiro vai conseguir manualmente identificar esse problema? Lembre-se que os engenheiros vão estar dormindo de noite, então o NOC vai ter que ligar para um deles, ele vai ter que acordar, lavar a cara, tomar um café, ligar no computador, fazer um monte de SSH. Então, ele vai levar muito mais do que 22 segundos. Se ele conseguir estar conectado nas próximas 2 horas, eu acho que já é um sucesso. Então, isso é o tipo de coisa que não pode acontecer quando você tem um SLA dessa rigidez. E aí foi aí que a gente fez esse projeto do INT, que se propõe a resolver esse problema. Então, basicamente, o projeto do Amlight INT é um projeto da NSF, um suplemento do projeto da Amlight, e que foca em adicionar telemetria em redes SDN que atendam os projetos como o LSSD e outros projetos de Big Data, como o acelerador de partículas, que tem um data center em São Paulo. Então, basicamente, esse é o plano que a gente pensa aqui. Para esse projeto, a gente vai instalar switches em parceria com iniciativa privada, porque não existe nenhum switch hoje que seja pronto para isso. Os switches já têm um chip, mas não tem o código. Então, a gente fez uma parceria com um fabricante de hardware de switch. Ele vai implementar o código, a gente vai implementar a solução que vai ler o código e os dados. A gente vai colocar esses servidores espalhados pela nossa rede no Chile, em Boca Raton, em Jacksonville, ambos aqui na Flórida, para ficar coletando essas informações de telemetria. Esses são servidores altamente robustos, com placa de 100 GB, com discos NVMe, que conseguem escrever a 100 gigabits por segundo, para que a gente possa receber todas essas informações de telemetria, processá-las em tempo real, consolidar num servidor, esse servidor vai processar novamente, vai aplicar machine learning e vai exportar esses dados para as aplicações e para os controladores SDN para que eles possam reagir de uma maneira mais rápida possível. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer com esse projeto agora, que a gente está fazendo agora, é desenvolver essa metodologia que consiste de como é que exporta, como é que importa, como é que lê, como é que processa e como é que distribui esses dados. Então, basicamente, o que a gente está querendo criar é um padrão de design de telemetria para que outras redes educacionais possam utilizar no futuro. Tá? Então, essa é só a primeira parte do projeto. Estamos trabalhando com o pessoal do LSST, os desenvolvedores de software, porque eles querem ter essa informação de telemetria em tempo real. Porque para eles, se eles puderem ajustar o buffer para um pouquinho mais rápido, para um pouquinho mais devagar, se eles puderem detectar a perda de pacote e solicitar um outro link ligando os dois sites, eles querem ter essa flexibilidade de poder controlar a rede e tentar superar esses problemas de disponibilidade que a gente pode apresentar. Então, basicamente, o nosso projeto está em andamento e ele também tem uma série de questões que a gente precisa trazer, né, para o mundo da prática. Né? Então, a verdade é que os chips dizem que suportam tudo e o protocolo diz que suporta tudo, a gente quer entender na vida real quanto disso é verdade, quanto disso a gente consegue processar, porque nem todos os servidores não são rápidos como os switches, então não adianta
os switches exportar 1 terabit por segundo, porque nenhum host vai conseguir exportar 1 terabit ou importar 1 terabit por segundo de metadados. E aí, então, quer entender qual é o impacto que isso vai ter na sua rede de produção. A gente quer ter a opção de fazer a ativação de fluxos de maneira seletiva, né? Para só escolher, eu quero que esse fluxo você monitore, aquele ali você não precisa monitorar. E tem algumas questões, tipo, o que é a definição de tempo real nesse caso aqui, né? Já que a rede ela é bastante longa, então os usuários estão a pelo menos 100 milissegundos do nosso servidor. Então, se a gente fornecer esses dados 100 milissegundos depois para o LSST, isso ainda é tempo real, ou já está tarde demais, e para Moonlight também. Né? Então, a gente vai estudar e ver qual é o impacto disso. E outra coisa, a gente quer entender, agora que eu tenho a possibilidade de monitorar toda e qualquer coisa de um pacote, e do fluxo de um pacote, quais são os dados que realmente são úteis para a gente, né? Porque a gente nunca teve isso, então a gente não tem essa clareza do que é importante monitorar. Então a gente está estudando isso aqui agora também. Estamos estabelecendo parcerias com a Universidade Federal do Passo Fundo, com a Universidade Federal da Bahia, com a RNP. Vai ter múltiplas equipes trabalhando nessas questões que precisam ser endereçadas nos próximos 1 ano e meio. Então, pessoal, desculpa pela correria, desculpa aqueles que já estão com sono já, 5 horas, 6 horas quase para vocês, e eu estou à disposição se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu não estou ouvindo se alguém estiver falando alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta ou tem alguma pergunta da internet? Alguma interação? Não? Ok, então muito obrigada, Jerônimo Bezerra, pela disponibilidade, pelas várias tentativas, mas no fim deu tudo certo. Muito obrigado também, pessoal. Bom evento para vocês.